cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nessa tarde eu queria falar um pouco da palavra de Deus sobre o Dia dos Pais. Eu queria primeiramente ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue teus dias na terra, e que o Senhor, teu Deus, te dá. Prezado irmão que está ouvindo nessa tarde, e todos os pais e os filhos que hoje comemoram o Dia dos Pais. Nessa tarde eu queria dizer para você o seguinte, que pela lei dos homens, hoje é o Dia dos Pais. Pela lei de Deus, todo dia é Dia dos Pais. É de segunda a segunda. O filho tem que obedecer seus pais, honrar teus pais. Não adianta chegar o Dia dos Pais, vir com um presentinho, dando para os seus pais, dando um tapinha nas costas, abraçando. E quando chega na segunda-feira, já esqueceu de tudo. Já começa a ser malcriado, responder para os pais, responder para a mãe, responder para todo mundo. E aí então, por isso que eu não concordo com os Dias dos Pais. Dessa maneira, eu concordo com o Dia dos Pais quando é respeitado todos os dias. Eu queria ler um versículo nessa tarde, no livro de Provérbios, capítulo 13. Livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, e o versículo 1, que diz assim: Filho sábio, ouve a correção do teu pai, mas o escarnecedor não ouve a correção. O filho sábio, ele ouve a correção do seu pai, mas o escarnecedor não ouve, ele não obedece. Então a gente procura cada dia melhorar, procura os pais cada dia tratar o filho melhor, para que os filhos também aprendam também respeitar os seus pais. Eu vejo os erros que às vezes os pais cometem quando os pais maltratam os seus filhos. O que é maltratar? Maltratar é quando os pais às vezes começam a xingar os filhos de palavrões, deixando os filhos revoltados. Agora os filhos devem de obedecer seus pais, porque são o primeiro mandamento da lei de Deus. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Nos últimos tempos vai ficar muito difícil, porque a Bíblia diz que o pai se levantará contra o filho e o filho se levantará contra o pai. Isso daí é falta de cristianismo, de conversão, é falta de obediência à palavra de Deus. Os pais, desde pequenos, eles ensinam o seu filho o caminho que deve andar. Deve de ensinar seus filhos desde pequeno e corrigir os seus filhos. Corrigir dentro da meta da lei, para que seus filhos aprendam a obedecer a palavra de Deus. Mostrar sempre leitura bíblica para os seus filhos quando são pequenos, como eu fiz para os meus filhos. Todos os meus filhos cresceram dentro da igreja. Se tem alguém que não obedece, é porque ficaram adultos e agora
eles não obedecem, mas desde pequeno sempre ensinei meus filhos dentro da igreja. Em Mateus capítulo 10, versículo 21, nós vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 21. Evangelho de Mateus capítulo 10 e versículo 21. 10 e 21. Que diz assim: o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho levantarão contra os pais e os matarão. E é isto que está acontecendo no mundo de hoje. Quanto crime nós encontramos na palavra de Deus: filho que mata o pai, pai que mata o filho. Então, irmão, não adianta comemorar hoje o Dia dos Pais. Dia dos Pais foi colocado pela lei para que possa todo mundo fazer o comércio e vender presente para todos, para os filhos dar para os pais. Mas isto não significa que hoje os filhos vão obedecer seus pais e amanhã ele vai continuar obedecendo. Amanhã ele é outro, hoje é um, amanhã é outro. Às vezes a pessoa sai da cadeia por liberdade, porque hoje é Dia dos Pais. Não adianta, não resolve o problema. O problema se resolve quando os filhos são criados na presença de Deus. Eu tenho a minha consciência limpa e tranquila, porque eu sempre ensinei meus filhos no caminho que deve andar. Se crescer, quando crescer, ficar rebelde, eu não tenho a culpa, porque foi ensinado. Então está aqui a palavra, olha. Nos últimos tempos vai ser assim: o filho levanta contra o pai levanta contra o filho, e aí acontece até morte, que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso mundo. Filho matando pai, às vezes pai matando filho. Isto é uma coisa tremenda para o dia de hoje, porque a palavra de Deus já havia essa profecia com o que estava acontecendo, porque Deus sabia que nos últimos tempos seria assim. Ainda quero ler nessa tarde Marcos capítulo 13, versículo 12. Marcos capítulo 13, versículo 12. Evangelho de Marcos capítulo 13, versículo 12. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho levantarão ao filho contra o pai e o matarão. É o mesmo texto que nós lemos em Mateus, são temas referência de versículo, mas a Bíblia confirma em vários lugares que os filhos são assim. Hoje você trata eles bem, com carinho, quando é amanhã eles estão se revoltando, dando trabalho na escola, dando trabalho no seu emprego, dando trabalho para a sociedade, dando trabalho aí para as autoridades, dando trabalho dentro da igreja, não obedecendo a palavra de Deus, por falta de ensinar, que não é, porque o pai, quando é cristão, eles ensinam seu filho. Então esta é a palavra de Deus que você tem que aprender. Os filhos têm que ser criados na presença de Deus até que ele seja maior de idade. Quando ele for maior de idade, ele escolhe o caminho que ele quer levar. Então a nossa consciência como pai, nós temos a consciência do que ensinamos o filho no caminho que deve andar. Quando ele crescer, aí ele tomará a sua decisão. Mas o caminho certo para educar filho é a palavra de Deus, é a Bíblia. A palavra de Deus é o caminho certo para educar filho. Eu queria ler nessa tarde ainda mais um versículo no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe,
e a nora contra a sua sogra. O inimigo do homem são da sua própria casa. O inimigo do homem são dentro da sua própria casa. Nós vemos as reportagens que acontecem. É todo dentro de casa que começa o conflito. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra nora, nora contra sogra e assim por diante. Mas o filho que obedece o seu pai, esse é o filho abençoado por Deus. Pode acontecer, pode ser o que acontece. Muitas vezes o filho pega uma bronca do pai, porque o pai no passado, quando era mais pequeno, deu às vezes umas palmadas a qual ele merecia. Então quando ele cresce, ele começa a relembrar que o pai deu umas palmadas, e aí ele começa a murmurar contra o pai e contra a mãe por ter sofrido essa agressão. Essa agressão foi dada unicamente para que ele obedeça a palavra de Deus, unicamente para que não responde. O filho não pode responder para o pai, e nem o pai pode maltratar o filho, porque o filho é herança, é uma herdade do pai, e o pai tem o filho como herança, como seu futuro, para o futuro da frente. O pai, quando chega um dia, morre, e o filho dá continuidade. Então, nós temos que um respeitar o outro dentro de casa. Aqui, graças a Deus, na minha casa, é assim. Eu não deixo nenhum nem outro falar contra o outro. Quando começa a falar, eu já termino. Para por aí que é melhor. Vamos orar e vamos pedir a Deus. Então, vamos trabalhar diante da palavra de Deus. Vamos esquecer desse dia, que hoje é dia dos pais. Não adianta, eu vou na igreja hoje, chego lá, aquela homenagem dos pais, um dando presente para um, presente para outro, lembrancinha para um, lembrancinha para outro. Quando chega em casa, parece um terremoto que entrou dentro de casa. Esqueceu tudo lá na igreja. Quando chega na segunda-feira, esqueceu tudo aquilo lá dentro da sua casa. Então, irmão, vamos tratar a sério. Vamos honrar os nossos filhos como filho. E os filhos, vamos honrar os seus pais como seu pai, como sua mãe. Eu sempre ensino meus filhos que por mais que o pai seja rebelde, por mais que uma mãe seja rebelde, os filhos têm que respeitar como pai. E os pais também, por mais que os filhos sejam rebeldes, tem que respeitar o filho, procurar sempre encaminhar ele no caminho que deve de andar. Ensinar os filhos no caminho que deve de andar, porque o dia da manhã pertence a Deus, e nós temos que dar contas diante de Deus pelos nossos filhos. Não adianta dizer assim, ou minha casa serve o Senhor, mas de qualquer maneira, irmão, de qualquer jeito, filho para a rua, filho bagunçado para a rua. Dessas horas, hoje é um domingo, você vai na casa de um cristão, às vezes, não tem um filho dentro de casa, está tudo para a rua, brincando, corre para lá, corre para cá, jogando às vezes pedra na casa do vizinho, fazendo bagunça, dando trabalho para os outros. Então, os filhos têm que ser criados na obediência da palavra de Deus. Ser criado na obediência da palavra de Deus. Portanto, fica com essa palavra nessa tarde. Fica com essa palavra nessa tarde agora. E porque lá em nós lemos no início, está escrito: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento da palavra de Deus. Não adianta dizer que você honra o pai ou honra a mãe e depois você acaba esquecendo. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe nesta tarde, louvado seja Deus. Nós estamos aqui no salão, na sala de oração da Assembleia de Deus. Teremos toda semana, gravaremos um vídeo da palavra de Deus para você que está nos assistindo, e que Deus abençoe a todos. Eu peço que você continue orando pelos seus filhos, não amaldiçoando. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.